Deus, abram comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Nós vamos ler alguns textos aqui, nós vamos usar um pouquinho a Bíblia. Eu não sei se eu vou conseguir fazer igual o pastor Lucas, não. Ele foi ligeiro. Vai dar certo, irmãos. Vai dar certo. Suou frio, né? Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vá um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 4, versos 17. O texto que nós acabamos de ler, foi João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus disse em sua primeira pregação, Mateus capítulo 4, versos 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora vá comigo para Lucas 5, versos 31. Mais à frente, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Ainda em Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. Lucas 24, 46, 47. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Olhem para mim, irmãos. Primeiro, João Batista, preparando o caminho do Senhor, a pregação dele, qual que era o tema central? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Jesus Cristo, sua primeira pregação: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele anuncia que os pecadores precisam, não é uma opção, os pecadores precisam se arrependerem. E ele termina o seu ministério comissionando os discípulos a irem e pregarem o evangelho e o arrependimento aos pecadores. Irmãos, eu fui 20 anos de uma igreja e nunca ouvi uma pregação sobre arrependimento. Alguma coisa estava errada. Porque João Batista começa o ministério falando disso. Cristo começa a sua primeira pregação falando disso. Seu ministério é sobre isso. E a comissão dos discípulos é sobre isso. A nossa mensagem, a mensagem do evangelho é a mesma. Arrependei-vos. Mas será que isso se prosseguiu? Abram aí mais para frente, Atos capítulo 2, versículo 37. Um pouquinho mais para frente. Vamos ver se o apóstolo Pedro atendeu a ordem de Cristo ou não. Atos capítulo 2, versículo 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Próximo capítulo, Atos 3, 19 e 20. Abram comigo Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério,
e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Olha a mensagem de Pedro, irmãos. Olha o que Pedro fez. Obedeceu a ordem expressa do seu Senhor Cristo. A pregação de Pedro era: arrependei-vos. Vá comigo para 2 Coríntios, um pouquinho para frente, capítulo 7, versículo 9. 2 Coríntios, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Paulo dizendo aos coríntios, ele diz: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha o apóstolo Paulo aqui, falando para a sua igreja de Corinto, a importância de arrepender-se diante de Deus. Irmãos, essa palavra arrependimento, no original é metanoia, que quer dizer mudança, transformação. Arrependimento, muitas vezes, no nosso contexto cultural, quer dizer um pesar, uma tristeza, uma angústia por algo que você fez e que você achou que não devia ter feito. Mas, biblicamente, arrependimento é muito mais do que isso. Biblicamente, arrependimento é uma mudança de direção. Arrependimento é mais do que dizer: nossa, puxa, eu não devia ter olhado, eu não devia ter cobiçado, eu não devia ter roubado. Biblicamente, arrependimento é deixar o pecado, deixar de cometer o pecado, deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e começar agora a praticar aquilo que Deus exige na sua palavra. Um arrependimento não necessariamente precisa ser seguido de um choro, de lágrimas ou de uma dor profunda, mas, em essência, o arrependimento precisa acontecer através de atitudes. Uma coisa que nós aprendemos na Escritura, irmãos, é que o cristianismo, ele se diferencia das religiões, porque a religião, as religiões em geral, elas pregam uma mudança moral de comportamento. Mas o Evangelho não prega apenas uma mudança moral, mas uma vontade no coração. Uma transformação interna da vontade, uma predisposição que tínhamos para o erro, agora temos uma nova predisposição para a glória de Deus. E aí nesse ponto, irmãos, mexe conosco, porque mais do que nunca as igrejas, prestem muita atenção, irmãos, o tempo em que nós vivemos, presta atenção nessa informação que eu vou dizer a vocês. Hoje nós vivemos, segundo os teólogos, uma era chamada pós-cristã. Nós não somos mais considerado um mundo cristianizado. O cristianismo é uma coisa que está se deteriorando aos poucos nas nações. Nós somos considerados uma era pós-cristã. O que é isso? Nós temos visto que as pessoas têm perdido noção do que é pecado, de certo e errado, de verdades absolutas. Quando você vai evangelizar alguém, é muito comum você falar para a pessoa assim: olha, você precisa se arrepender. Eu já escutei, a pessoa pega e fala assim: mas eu não tenho pecado não, eu nunca fiz nada de errado. Aí você começa a elencar algumas coisas e fala: mas isso aí é pecado segundo a sua ótica, segundo o que você pensa, mas não é o que eu penso. E o que é pior, irmãos, o que é pior, o que é mais grave, é que nós temos vivido hoje uma doutrina em muitas igrejas chamada hipergraça. O que é a doutrina da hipergraça? Quer dizer que basta você crer em Jesus Cristo. O resto
é resto, é detalhe. Qualquer outra coisa é legalismo. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não está em conformidade com as Escrituras. Se não há transformação, se dentro de você não houve transformação, se você está dentro da igreja, mas ainda ama o pecado, ama o mundo, não se constrange com a forma pecaminosa como que o mundo vive, eu quero dizer para você, querido, arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus Cristo. É impossível um cristão genuíno, verdadeiro, viver a vida de pecado. Não tem jeito, não dá. Não como forma de vida, não dá. Então vejam, irmãos, o arrependimento ele vai acontecer por meio de dois instrumentos. O arrependimento segundo Deus, ele vai acontecer por meio da pregação da palavra e por meio de uma ação do Espírito Santo de Deus. Pastor Lucas trouxe um estudo muito importante para nós, que eu quero dizer que os irmãos devem se aprofundar cada vez mais naquilo que nós estamos ensinando para vocês. A maioria das igrejas cristãs acreditam que a fé, como o irmão pregou, é algo do homem. Mas biblicamente não. A graça e a fé é um dom de Deus. Graça está no feminino. Fé também está no feminino. Sois salvos pela graça, por meio da fé. E isto, o isto, no masculino, indica que Paulo está se referindo aos dois. A graça e a fé vêm de Deus. Senão ele teria dito, vós sois salvos por meio da graça, vós sois salvos pela graça por meio da fé, e esta é dom de Deus. Ele usa o termo isto, porque ele se refere ao processo. A graça e a fé vem de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E seguido da fé vem o arrependimento, que é obra do Espírito Santo. Confiram comigo Atos capítulo 2, versículo 37, quando nós lemos sobre Pedro, nós já lemos, mas eu quero que vocês abram novamente, antes de eu entrar aqui na confissão de fé. Atos capítulo 2, versículo 37. Observe que interessante esse aspecto. Os líderes dos pequenos grupos fiquem bastante atentos a esses ensinos, que são muito importantes para nós. Atos capítulo 2, versos 37. Ouvindo eles estas coisas, que coisas? Eles ouviram a pregação, o que Pedro estava pregando. Eles ouviram a mensagem do evangelho proferida por Pedro. Ouvindo ele estas coisas, compungiram-se-lhe o coração. Irmãos, o arrependimento e a fé vêm pela pregação do evangelho e pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10, um pouquinho mais à frente, capítulo 44, versículo 44. Atos 10, versos 44. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se também. Sobre os gentios foi dado o dom do Espírito Santo. Irmãos amados, o arrependimento e a fé é uma obra do Espírito Santo de Deus. Um homem por si só, pela sua natureza pecaminosa, jamais ele vai reconhecer que é pecador. Irmãos, se vocês fizerem uma visita na penitenciária e começar a perguntar para os presos, muitos deles vão dizer que não deveriam estar ali, são inocentes. Muitos deles dirão isso, talvez nem todos. Agora, reconhecer que é um pecador é ainda maior uma obra do Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho que ele enviaria o Espírito Santo e ele os convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Não existe fé sem o Espírito Santo e não existe arrependimento genuíno sem o Espírito Santo. Não é uma obra humana, definitivamente, mas ela acontece por meio da pregação
e de uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Muito bem. Seguindo nossa aula, a nossa confissão de fé nos diz: aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, ou seja, já adultos, tendo vivido algum tempo em estado natural, sem Deus, né? Estado natural é sem Deus. E por isso, servindo a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. Olha comigo, irmãos, esse texto aqui, cortou um pedaço aqui embaixo, ó. Vou ter que ler para vocês. Olhem comigo esse texto em Tito, capítulo 3, que vai endossar o que eu estou dizendo. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com todos os homens. Olha isso aqui, irmãos. Pois nós também, outrora, em outro tempo, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse era quem éramos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse texto aqui, irmãos, é para deixar o arminiano arrepiado. Esse texto aqui é para deixar o arminiano doido. Ele olha, ele lê de novo. Não, irmão, peraí, isso aí tem que buscar a revelação. Tem nada disso, está claro. O texto é claro. Vejam só, nós éramos tudo isso que Paulo fala, mas no final ele fala assim: e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Aleluias. Louvado seja Deus. Uma obra soberana da graça de Deus, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Segundo ponto, considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, a palavra de Eclesiastes 7:20 vai dizer lá, está lá no quadro: não há homem justo sobre a terra que faça o bem, não há quem peque. Paulo diz a mesma coisa em Romanos capítulo 3, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que Paulo fala. Então, considerando que não há ninguém que faça o bem e que não peque, e que o melhor dos homens, através do poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, pode cair em grandes pecados e provações. Deus tem, no pacto da graça, providenciado misericordiosamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Olha o texto aí, Lucas 22. Simão Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando se converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer, que isso é extraordinário. O arrependimento é uma obra da graça. No Antigo Testamento, aqueles que quebrassem a lei eram malditos e réu de morte. A palavra arrependimento, ela tem no Velho Testamento, mas ela aparece como doutrina de maneira robusta no Novo. Por quê? Em Cristo nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, diferente da lei. Em Cristo nós temos essa oportunidade, por quê? Porque Ele pagou o preço por nós. Então, quando nós pegamos aqui o Simão Pedro, que caiu, que negou, que se desviou, que rejeitou, que fugiu,
Jesus disse: mas eu intercedi por você, Pedro, para que você se arrependa, para que você volte, para que você tome de volta o caminho que você nunca deveria ter saído. Irmãos, vocês percebem que isso nos humilha, mas ao mesmo tempo exalta a glória de Deus? Nós estamos de pé, querido, nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui nesta manhã, por pura graça de Deus, por obra genuína do Espírito Santo de Deus. É Ele, meus irmãos, que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Ai de nós se não fosse a operação do Espírito Santo. Ai de nós. Terceiro ponto da doutrina do arrependimento para a vida. Este arrependimento salvífico é uma graça evangélica. É o que eu acabei de falar, é uma graça do Evangelho. Olha aqui, Atos 11, 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha a obra soberana de Deus aqui, ó. Foi concedido por Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Pelo qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo, olha lá, sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por aquele com a tristeza, segundo Deus, ódio ao pecado e alto aborrecimento. Ezequiel 36:1. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós, mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Você quer uma evidência, irmão? Você quer que você é um crente de verdade, genuinamente nascido de novo, que o Espírito de Deus habita em você? Você quer uma prova? A prova é essa aqui, ó. Você tem nojo do pecado. Ainda que alguém diga para você que você pode pecar, você não quererá fazê-lo. E ainda que você o faça, você vai ter nojo de si mesmo. Você vai ficar envergonhado, aborrecido. Você vai ficar com vergonha até da comunhão, dos irmãos. Você vai querer se esconder, enfiar num buraco. Essa é uma das maiores evidências de um salvo, de um novo convertido, de um coração regenerado, de alguém que de fato se arrependeu em Cristo Jesus. E esse arrependimento, ele não acontece uma única vez. Nós arrependemos para a salvação, mas uma vez salvos em Cristo, todas as vezes que em algum momento nós falharmos, haverá isso aqui, ó. Uma humilhação com tristeza segundo Deus, ódio ao pecado e alto aborrecimento. Não precisa do pastor ficar na sua bota, não. O Espírito Santo que está em você, ele te incomoda. Enquanto você não vai lá, dobra os seus joelhos e com lágrimas, sinceramente, se arrepende, você não fica em paz, você não dorme bem, você não fica bem. A pessoa pode te dar o mundo. Você fala, não é nada disso. Porque você precisa de voltar a estar em paz com o teu Salvador. Esse é um arrependimento genuíno da graça de Deus. Continuando aqui, ó. Orando por perdão e pela força da graça, com um propósito e esforço, por suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. Isso é um arrependimento sincero, irmãos. Vejam lá o 6º tópico aqui. Então, não terei do que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Irmãos, um cristão nascido de novo, que ele mesmo quando ele falha, quando ele erra, ou quando ele vê que ele não está em acordo com os mandamentos, ele tem muito do que se envergonhar. Por isso que o salmista ele fala assim: então não terei do que me envergonhar, quando eu fizer toda a sua vontade, quando eu cumprir todos os teus mandamentos, quando eu te obedecer completamente. 4º ponto. Como o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas, em consideração ao corpo da morte e às ações do mesmo, por isso é dever de todo homem
arrepender-se de seus pecados particulares e conhecidos individualmente. Pecado tem nome, sabia, irmãos? Pecado tem nome. E não adianta você querer esconder do Senhor, não. O Senhor sabe tudo, conhece tudo, vê tudo. Passa nada desapercebido, não. E aquela oraçãozinha que muitos de nós aprendemos a fazer, que faz uma vista grossa, sabe aquela oração da vista grossa? Senhor, perdoa os meus pecados por esse dia, em nome de Jesus, amém? Ô, meu irmão, muda isso aí. A partir de hoje, começa a ter uma oração mais reta e sincera, mais profunda com Deus, irmão. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Vejam comigo. A mim, que no outro tempo, Paulo falando isso aqui, irmãos, era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que é importante esse texto, irmãos? Amém. Glória a Deus. Por que esse texto é importante? Irmãos, olhem comigo, por favor, para esse texto. No mesmo texto, Paulo diz que ele era blasfemo, perseguidor, insolente. No mesmo tempo ele fala, mas obteve misericórdia. No mesmo texto ele fala que fez isso por ignorância. Mas alguém pode pensar assim, mas Paulo se justificou na sua ignorância. Porque ele continua, e ele diz, no mesmo texto ele fala assim, ele me salvou para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, ele entendeu que o pecado dele era gravíssimo, mas que Deus o perdoou, mas que ele continuava considerando-se um pecador. Isso é muito importante, queridos. Não vou aprofundar muito nos textos, porque senão a gente não termina. Quinto ponto. Tal é a provisão que Deus tem feito por Cristo no pacto da graça, para a preservação dos crentes para a salvação, que embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem, o que torna necessária a constante pregação sobre o arrependimento. Quando nós começamos esta igreja, alguns irmãos nos procuraram. Vocês estão pregando muito sobre pecado, sobre arrependimento. Falei, não, nós estamos pregando pouco. Nós temos que pregar muito mais. Porque o pecado é uma coisa tão nociva, que nós precisamos estar sempre sendo relembrados de quem de fato somos. Olha o que a confissão de fé diz. Olha os textos. Porque o salário do pecado é a morte. É o maior câncer do homem. É a maior doença do homem. É o pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de até diante dos seus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, vermelhos, intensos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Queridos, o arrependimento, ele nos diz que não basta deixar de fazer o mal. Não é só deixar as coisas velhas.
mas é também as boas obras. É viver para a glória de Deus. É uma nova forma de vida. E ainda que seus pecados sejam tão intensos, há perdão para você, irmão. Arrependa-se. Isaías 55, 7. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Graças a Deus, né, irmãos? Deus é maravilhoso demais, não é? Acabou. Acabou não. Agora é conosco. Temos que ter uma vida, irmãos, santa. Para encerrar, abram comigo o Santo Livro em Salmos 51. E eu vou encerrar com esse texto. Eu quero que todos os irmãos prestem atenção. Eu vou ler os Salmos todo. Mas antes de eu ler esses Salmos, eu quero dizer algo importante aqui para os irmãos. Davi escreveu esses Salmos quando o profeta Natã veio a ele. O profeta Natã expôs para ele que ele pecou, ele adulterou, ele cometeu praticamente, ainda que foi de maneira indireta, mas podemos dizer diretamente, o assassinato da mulher, do homem que era esposo da mulher com quem ele adulterou. Quando Davi foi repreendido por Natã, meses depois do pecado dele, que não ficou encoberto, ele compôs esses salmos. O homem segundo o coração de Deus pecou, caiu em transgressão, deu lugar à sua cobiça e ao seu orgulho. E ao saber que Deus não tinha se esquecido, e ele é chamado ao arrependimento, ele escreve estes salmos. Acompanhe comigo a leitura. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito que fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agradas dos holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Fique de pé, igreja.
Davi era o rei. Ele poderia ter ignorado o profeta. Ele poderia ter mandado matar o profeta. A conversa foi só entre eles. Mas ele não se preocupou com nada disso. E nem mesmo com a sua posição. Nem mesmo com o seu reino. Ele se preocupou. Porque ele percebeu: eu ofendi o meu Deus. Eu magoei o meu Deus. Ele não fala assim, eu pequei contra Urias. Eu pequei contra Batseba. Eu pequei contra o povo. Não, eu pequei contra ti, ó Deus. Contra ti somente, ó Deus. Todo pecado, querido, saiba disso, é em primeira instância contra a santidade de Deus. Eu quero dizer para você, querido irmão, irmã, amigo, se você ainda não se arrependeu, se você não se rendeu a Cristo, eu quero dizer hoje, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo para a sua salvação, porque sem fé e sem arrependimento não há remissão de pecados.